A gametogênese masculina, ela vai consistir na espermatogênese e na espermiogênese. Aqui nesse primeiro slide, vou entrar nele só bem rapidinho, para falar que a gametogênese vai acontecer aqui dentro do túbulo seminífero, nesse espaçozinho aqui. Aqui do lado a Fernanda colocou pra gente o corte histológico do testículo, só pra gente ter uma ideia de como isso se apresenta numa lâmina, a cabeça do epidídimo, o corpo. Não dá pra gente diferenciar os lóbulos. Então vamos começar a partir desse slide aqui. Ela traz pra gente uma imagem mais geral do testículo e depois ela vai ampliando, pra gente conseguir ver dentro do túbulo e ter uma ideia das células. Então, o testículo ele é revestido pela túnica albugínea. Quando ela se invagina para dentro dos testículos, elas formam os lóbulos. Em cada lóbulo tem cerca de 4 túbulos seminíferos. Então, a gente vai pegar um túbulo e vai dar um zoom. Nesse túbulo, a cavidade interna dele vai se chamar lúmen. E a parede desse túbulo vai ser revestida de um monte de células. Pegando aqui mais um zoom dessa parede do túbulo, a gente vai ver que tem vários tipos celulares. E entre esses tipos, uma célula diferenciada, que é a célula de Sertoli. Essa célula é a célula capitã de toda a gametogênese masculina. Aqui o que eu destaquei em vermelho é essa junção oclusiva, que vai acontecer de célula para Sertoli para célula de Sertoli, e dentro dela mesma, separando um tipo celular 2N de outros N, porque elas são imunologicamente diferentes. Quais as células precursoras de toda a espermatogênese? Onde se originam? São as células germinativas primordiais. Elas se originam na endoderme do saco vitelínico do embrião. O saco vitelínico pode ser chamado também de vesícula umbilical nos humanos. E as células germinativas primordiais vão migrar para uma região de gônada indiferenciada, ou seja, que a gente ainda não sabe se vai ser uma gônada feminina ou masculina. Ela vai migrar para essa região e vai fazer mitoses. Então, surgiu e migrou. O menino nasce com quais células germinativas? As células germinativas primordiais recebem esse nome enquanto fazem o trajeto até a região gonadal. Quando a região sofre diferenciação em gônada masculina ou feminina, ela já passa a receber um novo nome, ovogônia para as meninas e espermatogônia para os meninos. Mas ela fica um tempo lá na gônada, sendo germinativa, porque ela ainda não sabe se a gônada vai ser feminina ou masculina. Enquanto as meninas nascem com o ovócito primário, os meninos nascem com o estágio inicial, que são as espermatogônias. Quando as espermatogônias vão se desenvolver? Com os estímulos hormonais do FSH, similar ao processo feminino. Começa com FSH também em relação aos hormônios da hipófise. A gente tem o LH e o FSH. O FSH que vai agir nos meninos junto com a testosterona, que vai iniciar todo esse processo. Então, o primeiro passo é que o cordão seminífero, na infância, ele é maciço. Ele vai ganhar a cavidade, que é o lúmen. As células dormentes desse cordão, que agora que eles têm o lúmen, não é mais cordão, é túbulo, elas vão despertar, entrar numa loucura de mitoses, em seguida vão trabalhar. Ou seja, vão fazer a produção hormonal e de gametas. Aqui o slide que a Fernanda deu pra gente. E o início, essa espermatogênese tem início na puberdade, vai até a velhice, acontece nos túbulos seminíferos dos testículos. Na puberdade, as espermatogônias dormentes, desde a época fetal, aumentam em número e tamanho, são as ondas mitóticas. No nascimento, as espermatogônias, reconhecidas no cordão seminífero do testículo, são cercadas por células de suporte, que são derivadas do epitélio superficial dos testículos, chamadas células de Sertoli. Elas têm muitas funções, essas células de Sertoli.
mas as principais, a gente pode falar de proteção e nutrição. Essas células de Sertoli são as capitãs de todo o processo de gametogênese masculina. Elas são análogas às células foliculares. Células foliculares também vêm de epitélio, só que é o epitélio superficial dos ovários, ou seja, tanto Sertoli quanto foliculares têm origem na ectoderme. Enquanto que a espermatogônia, lá no ascendente dela, que é a célula germinativa primordial, vai ter origem na endoderme, Sertoli e foliculares na ectoderme. Quais os dois tipos de espermatogônias? A gente vai ter espermatogônia do tipo A e espermatogônia do tipo B. A espermatogônia do tipo A é oriunda das células tronco, ou seja, elas vêm das células germinativas primordiais. Elas têm um limite de mitose, são 60 mitoses. Então, pensou em célula tronco, já diferenciadas ali na região gonadal, porque antes de diferenciar, germinativa. Diferenciou a gônada, vai ganhar nome, espermatogônia. Essas, elas têm 60 mitoses, aí, beleza, fez 59. Ah, não, tá, tem 60 mitoses. Quando terminar as 60 mitoses, ela esgotou a cota. E aí, ela só tem mais uma coisa a fazer, que é meiose. Então, beleza. Fez 59 divisões mitóticas. Na 60, é o último movimento que ela vai poder fazer. Então, ela vai fazer uma meiose, que aí, nesse movimento de meiose, ela vai parar de ser chamada do tipo A, vai ser chamada do tipo B. Porque ela só tem um caminho. A do tipo A é a que está sofrendo mitose, células tronco. A tipo B é a tipo A aposentada. Já esgotou as mitoses, então vai entrar em meiose, que é a única coisa que ela vai poder fazer além de degenerar. Então, na última divisão que ela vai poder fazer, ela vai gastar isso com meiose. Certo. Associações dessa do tipo A e do tipo B. A do tipo A vai fazer renovação do tecido testicular. A gente está pensando dentro dos túbulos seminíferos. Ela vai fazer com que sempre existam espermatogônias prontas para iniciar processos. E a do tipo B vai formar espermatozoides. Puberdade. Base do epitélio seminífero. Na base do epitélio existem diversas populações de espermatogônias. Pensando em local, elas estão sempre bem pertinho, assim, bem na base dos túbulos. Pensando que aqui é o lúmen, elas estão lá no fundo. A espermatogônia do tipo A, bem coladinhas na parte basal. Na do tipo B já deu uma deslocadinha. Tipo A, derivadas de células tronco, vão fazer manutenção mitótica ao longo da vida. E a do tipo B vai fazer meiose. Do tipo B vai dar origem ao espermatozoide. Espermatogônia do tipo A se diferenciou aqui. Na verdade, recebeu um novo nome na sua última divisão, que ela parou de ser chamada de A e começou a ser chamada de B. A B vai dar uma crescidinha no tamanho e vai ser chamada de espermatócito primário, que ainda vai ser diploide. E aí, o espermatócito primário, que vai dar origem à meiose. Vai fazer meiose 1 e vai originar espermatócitos secundários, de volumes menores que o primeiro. O secundário vai fazer meiose de novo, vai dar origem a 4 espermátides. E as espermátides vão começar a fazer espermiogênese, que é a formação do espermatozoide. Então, vai ser espermatogônia tipo A, espermatogônia tipo B, espermatócito primário, meiose. Espermatócito secundário, meiose. Formou 4 células. Essas células são as espermátides. Então, espermiogênese. O que são as células de Sertoli?
no quesito de origem e extensão. São células derivadas do epitélio superficial do testículo. Acompanham toda a espermatogênese. Elas vão lá da lâmina basal, fazer um túbulo aqui. Elas vão dessa lâmina aqui até o local de desprendimento dos espermatozoides. Então, basicamente isso. A espessura da célula de Sertoli é igual à espessura da parede aqui do cordão, do túbulo, no caso. O túbulo até o local de desprendimento dos espermatozoides. São células enormes. Quesito de extensão é isso. É que dá para medir a extensão da parede do tubo pela célula de Sertoli. Quais são as 7 funções das células de Sertoli? Lembrando ali que elas são as capitãs do time. Primeiro, são elas que vão fazer a sustentação dos túbulos. Essas células, elas permitem que os túbulos, eles não se desprendam, eles não desabem. Desabem é a melhor palavra. Então, eles estão aqui. Por que eles não desabam no lúmen? Por que não cai? Porque existe essa célula de sustentação, que são as células de Sertoli. Nutrição das células de dentro do túbulo. Ela captura nutrientes dos capilares que passam no tecido conjuntivo pertinho ali. O tecido conjuntivo está fora do túbulo e elas conseguem captar. E aí elas vão fazer a distribuição. Fagocita, restos celulares, no caso, espermatozoides ali que não foram formados corretamente, ou alguma outra célula que parou no meio do processo, ela reaproveita esse material. Produzem o líquido luminal, que vai deslocar os espermatozoides pelo túbulo até o epidídimo. Produz estrogênio, muito importante isso. As células de Leydig, que vão ficar lá do lado de fora dos túbulos, elas só produzem testosterona se elas forem ativadas por um biosinalizador. Esse biosinalizador é o estrogênio. E quem faz o estrógeno são as células de Sertoli. Acomodam a disposição das células em diferenciação celular, ou seja, tem as espermatogônias, 2N, e tem os espermatozoides, N, que já passaram até por espermiogênese. Células diploides e células haploides não combinam. Na acomodação dessa disposição, elas fazem a barreira hematotesticular ou zona de eclusão. São responsáveis por separar as espermatogônias, 2N, das restantes, que são N. A imunologia de diploides e haploides é diferente. O contato entre elas desencadeia uma resposta imune, que pode culminar em infertilidade. Traumas testiculares, vindos de choques mecânicos muito fortes, podem danificar as células de Sertoli. Aí, quando danifica, rompe a barreira hematotesticular que ela criou. E aí, compromete a espermatogênese do indivíduo. Porque rompendo a barreira hematotesticular, por causa, por exemplo, assim, de um chute, as células diploides entram em contato com as células haploides. E aí, elas têm imunologias diferentes. Ou seja, as haploides, elas vão produzir substâncias que vão entender as diploides como agentes estranhos. E as diploides entendem as haploides como agentes estranhos. Então, tem uma resposta autoimune. Elas vão se autodestruir. E aí, não vai ter espermatozoide na cadeia final. Então, revisando. Funções: sustentação, nutrição, fagocitose, líquido luminal, estrogênio, disposição das células e barreira hematotesticular ou zona de oclusão. Sim, o formato delas. Elas são células triangulares. E na lâmina, o que a gente vê não é o formato triangular dela, é o núcleo. É um núcleo que não é muito certinho também. Ele acompanha um pouco o formato. Certo. Essa ilustração, vamos ver o que ela traz pra gente. Extensão. Acompanha toda a extensão do túbulo.
nesse acompanhamento que ela faz, ela já dá suporte. Então, o túbulo, ele não desmorona. Ó, o capilar aqui de fora, no tecido conjuntivo adjacente, ela vai fazer trocas. E aí ela vai nutrir as células da gametogênese. Certo. Células mioides são células musculares. Não musculares. Células oides aqui, a gente pode pensar que elas são parecidas com músculos, mas não chegam a ser. Então, essas células mioides, elas têm capacidade contrátil. Tá vendo essa parte aqui final de produção do espermatozoide? Eles estão fincadinhos aqui na célula de Sertoli. Quando essa célula mioide dá uma contraída, ela inicia uma onda mecânica, dá uma empurrada aqui. Quando ela dá uma empurrada, essa onda vem e sacode aqui no final. Quando sacode, o espermatozoide consegue sair da célula de Sertoli e ficar livre no lúmen. Células mioides, aqui os capilares, que vai ter bastante difusão, tanto de nutrientes, da leucocitose também, que a célula de Sertoli vai fazer. Daqui ela vai tirar também conteúdo suficiente para fazer o líquido luminal. A gente pode ver aqui que as células elas se acomodam na célula de Sertoli, como se confiasse que a célula de Sertoli vai organizar. Entre as células 2N e as células N, a gente tem barreiras de oclusão, a gente tem zonas de oclusão, ou junções, como trazia o outro slide, junções de oclusão. Vamos conferir. Junção oclusiva. Isso. Então, entre células 2N e células N. O barreira hematotesticular, aqui e aqui, entre duas células de Sertoli. Aqui. No tecido conjuntivo adjacente dos túbulos, a gente tem as células de Leydig. Ou seja, as células de Leydig também ficam nos túbulos seminíferos. Desses túbulos, a gente vai ter espermatozoide e testosterona. Qual a função das células mioides? Contei antecipado. Mio referente a músculo. Elas possuem proteínas contráteis. A partir da contração, elas vão iniciar ondas mecânicas que vão ajudar os espermatozoides a se desprenderem no final da célula de Sertoli. É como se desse uma sacudida. Atuam como parceiras da Sertoli. Como acontece a espermatogênese? Espermatogônia do tipo A origina a espermatogônia do tipo B em sua última mitose. Espermatogônia do tipo B é denominada de espermatócito primário. Sim. Tá. Na última mitose. Então, a espermatogônia do tipo A fez 60 mitoses. Não são 59, fez as 60 mitoses. Terminou todas, esgotou cota. Aí agora, então, ela vai parar de ser chamada de A e vai ser chamada de B, porque ela não tem outra opção. Ela só pode fazer meiose. Tá, espermatogônia do tipo B vai ser denominada de espermatócito primário quando for iniciar a meiose. Certo? Então, a espermatogônia ela é menorzinha. Ela vai crescer, vai aumentar o volume citoplasmático e vai ser chamada de espermatócito. O espermatócito está pronto para iniciar a meiose. Espermatócito primário faz a meiose 1 e vai formar os espermatócitos secundários. Cada espermatócito secundário continua a meiose. Meiose 2 agora, formando espermátides. Assim conclui-se a espermatogênese, porque espermatogênese é a formação de espermátide e não de espermatozoide. A formação de espermatozoide agora é diferenciação das espermátides em espermatozoides. Isso chama espermiogênese.
Aqui de novo aquele desenhozinho, até onde vai a espermatogênese, onde começa a espermiogênese. Vamos lá. Espermiogênese, a diferenciação. Passo 1. O núcleo vai se tornar mais compacto. Passo 2. As vesículas do complexo de Golgi, elas vão se fundir umas às outras e vão formar um capuz sobre o núcleo. Esse capuz vai começar pequenininho e vai cada vez mais aumentar. São vesículas que vêm do Golgi, então. E aí, esse capuz de vesículas vai ser chamado de acrossomo. As mitocôndrias vão migrar e vão acumular na peça intermediária. Ó, já está tendo um deslocamento aqui de citoplasma. Então, enquanto o acrossomo está se formando e começa ali a dar uma rodeada no núcleo, o núcleo vai se tornando cada vez mais compacto e nisso, ao mesmo tempo, mitocôndrias estão migrando para a peça intermediária. Aí, o centríolo vai migrar para a região inferior do núcleo e vai começar, a partir de fibras do fuso, produzir o flagelo. O flagelo permite a deslocação dos espermatozoides pela ação dos batimentos no sistema reprodutor feminino. Beleza. Então, a acrossoma sendo formada em cima do núcleo. Núcleo ficando compacto, mitocôndrias migrando. Centríolo embaixo do núcleo produzindo ali cada vez maiorzinho o flagelo. Movimento citoplasmático de redução citoplasmática. Vai ficando cada vez mais justo. Então, ali vai pegando ali o acrossomo e o núcleo e vai ficando justo no centríolo, justo nos fusos, justo nas mitocôndrias, deixa tudo bem apertadinho. No finalzinho, vai contorcer ali o citoplasma da região mitocondrial, formando tipo uma espiral. E o citoplasma que ficou lá no fundinho, ficou aquela bundinha, tipo um bulbo, aí esse citoplasma ele vai se tornar um corpo residual. Então, na espermiogênese, sobra um pouco de citoplasma. Eles fazem essa economia, assim. Então, primeiro passo, o núcleo. Segundo passo, formação do acrossomo. Terceiro passo, migração das mitocôndrias. E quarto passo, formação do flagelo. Importante lembrar que quem forma o flagelo são os centríolos. Isso é o que a gente chama de espermiogênese. Essa diferenciação. O espermátido começa como uma célula normalzinha e no final ela adquire uma conformação completamente diferente, com uma cabeça, uma peça intermediária e uma cauda. O espermatozoide. Como eu acabei de dizer, vai ter uma cabeça, um colo, cabeça, aqui na cabeça assim, ó, o colo, antes de começar a porção intermediária. O flagelo, e aqui na primeira porçãozinha do flagelo a gente vai ter a peça intermediária, que vai fazer aquela espiralzinha assim, cheio de mitocôndria. Então tem a cabeça, quando afunila tem o colo, tem o flagelo, com porção intermediária, principal e terminal. Terminal é a pontinha da cauda. Vamos ver. O espermatozoide demora 12 dias para chegar no epidídimo, onde ele vai ser armazenado e vai sofrer maturação funcional. Isso, pois é. O espermatozoide, quando ele é produzido lá no túbulo seminífero, ele precisa da contração lá da célula mioide para sacudir a célula de Sertoli e ele se desprender ali no lúmen. No lúmen, ele vai encontrar o líquido luminífero que a célula de Sertoli está produzindo. E ele vai ser levado de forma passiva até o epidídimo. Então, até esse momento, ele não sabe nadar. Ele vai aprender a nadar, a bater a caudinha, lá no epidídimo. Nisso ele vai sofrer, então, uma coisa que a gente chama de maturação. Na maturação, ele vai ganhar motilidade. Não é só armazenamento.
Aqui um desenho, ó, formação do acrossoma ao redor aqui do núcleo, o colo, que é o afunilamento da cabeça, o centríolo formando o flagelo, as mitocôndrias dispostas na peça intermediária, que é a primeira parte do flagelo, porção principal e o finalzinho ali, porção terminal da cauda. Ah, sim. Então, esse flagelo, a partir do centríolo, ele é construído com microtúbulos. E aí, tem um problema. A gente vê que o uso de quimioterápicos, eles inibem a divisão celular por causa das fibras do fuso, né? Tudo que é feito de tubulina, de microtúbulo, é inibido por alguns quimioterápicos. Impedir essa divisão celular das células cancerígenas ajuda o tratamento contra o câncer. Só que, se os centríolos produzem o flagelo e a pessoa está sob o uso de quimioterápicos, então, no caso, esses quimioterápicos vão deixar temporariamente esse homem infértil, porque os espermatozoides vão nascer sem cauda. Controle hormonal no sistema reprodutor masculino. Como funciona a regulação hormonal de FSH, LH, estrógeno e testosterona no homem? A hipófise faz o controle de FSH e LH. O FSH estimula as células de Sertoli, claro. Estimula as células de Sertoli a produzirem estrógenos. Então, na mulher, FSH vai agir lá nas células foliculares. Mas as células de Sertoli são as análogas no sistema reprodutor masculino. Análogas às foliculares. FSH age nas células de Sertoli e essas vão produzir estrógenos. LH e os estrógenos vão ativar as células de Leydig e elas vão produzir testosterona. Testosterona é a principal reguladora do desenvolvimento da genitália masculina, no feto e na puberdade, da descida dos testículos na fase fetal, do desenvolvimento das características secundárias masculinizantes e da produção de espermatozoides. No fim, a gente precisa mais da testosterona, mas para chegar nela a gente precisa do FSH, de Sertoli, do estrógeno e do LH. A junção de LH e estrógeno vão lá em Leydig e dão o sinal para a produção de testosterona. Então, aqui, como que no feto a descida dos testículos é orientada pela testosterona se as células estão dormentes lá dentro do túbulo seminífero? Durante a infância e a fase fetal, principal fonte de testosterona na criança vão ser as glândulas adrenais. Elas mantêm esses níveis enquanto as de Leydig não produzem de forma suficiente. Elas produzem talvez assim bem pouquinho. Já tem uma pequena produção, mas não é suficiente. Depois elas que mandam. Vamos lá, hipófise vai fazer FSH e LH. FSH age em Sertoli e LH em Leydig. Estrógeno de Sertoli vai agir junto com LH em Leydig. Vai produzir testosterona. Vai agir nos espermatogônios, nos espermatócitos, nas espermátides, nos espermatozoides, no epidídimo, na próstata, na vesícula seminal, no ducto deferente, no pênis, no escroto. Age em tudo. Aqui a gente consegue ver a barreira hematotesticular criada pela célula de Sertoli, muito interessante. Ah, sim. Correlação clínica do teratoma. Problema na migração das células germinativas primordiais. O que é e o que causa um teratoma? Causa falha na migração das células germinativas primordiais. Quando algum grupo dessas células não chegam na genitália, geralmente chegam na região orofaríngea ou na região sacroanal.
Como são células tronco pluripotentes, podem originar qualquer tipo de tecido. E aí estruturas diversas surgem dessas células, formando uma bolsa com dente, cabelo, músculo, ossos, entre outros. Trata-me um tumor e vai precisar ser retirado cirurgicamente. Então, essas estruturas aleatórias aqui que vão sendo formadas, elas vão poder ser formadas ali na região da boca ou na região mais ou menos do períneo. Por isso que a gente vê aqui nesse bebê. Olha a região. Pegou bem a região do olho, o olho aqui. E aí cheio de estruturas aleatórias, porque as células tronco podem formar qualquer coisa. Olha um olho aqui na região perineal. Aqui também. Aqui. Olha como deformou o rosto desse neném. Esse aqui tá mais interno. Nessa menininha foi pra região perineal. Certo. Aqui a lâmina que a Fernanda deu pra gente também, que é um corte histológico do testículo. A princípio a gente achou que essas coisas brancas aqui eram septos, mas ela diz pra gente que isso é um problema de lâmina mesmo. Ó, o epidídimo. Cabeça do epidídimo, provavelmente. Vai descendo, formando o corpo. Agora então vamos pegar as lâminas e ir nomeando as estruturas. Essa primeira lâmina que ela passou, a gente vê um tanto... pelo corte... seria o quê? Transversal, talvez? A gente vê os túbulos seminíferos. Ó, o lúmen aqui em vermelho. Cada túbulo acaba que fica cortado de um jeito, porque eles estão todos contorcidos. A gente vê a túnica albugínea, o vestimento aqui do testículo. Isso aqui é um vaso sanguíneo. Certo. Vamos identificar as células agora. A gente vai começar com as espermatogônias. As espermatogônias ficam bem perto da lâmina basal, bem perto da parede do túbulo. São células pequenas, com núcleo bem condensado. Podem ser mais ou menos escurecidas pela pigmentação. Os números 12. Ok, elas estão marcadas aqui com um azul. Olha, tem umas aqui menos pigmentadas, mas dá pra ver que é condensado, olha. Tá vendo? Não é tipo isso aqui, e aí fica tipo aqui, o pequenininho. Não, o núcleo, ele tá inteiro preenchido, seja ele bem claro ou bem escuro. Aí dá pra gente ver a diferença com os espermatócitos que não são condensados, eles parecem que estão cheios de grânulos. Olha como é diferente, eles estão aqui, ó, e aí eles estão todo granulados, os núcleos deles. E no caso a gente não consegue ver o citoplasma, a gente vê os núcleos. Esse é o espermatócito, enquanto essa é a espermatogônia. O espermatócito já não tá tão assim na lâmina basal, né? Esses grânulos são as cromatinas. A cromatina, no caso. Vimos os espermatócitos. Não dá para diferenciar na lâmina se é primário ou secundário. Então, nós vamos supor que a gente já viu o primário e o secundário e passar para as espermátides. As espermátides, pegando aqui, as espermatogônias aqui de novo. O núcleo bem certinho, bem condensadinho. Perfeitinho, redondinho. Agora esses aqui, espermatócito. Aqui não sei, mas esses são. As espermátides. A gente vai diferenciar elas em espermátides primárias, imaturas ou jovens, e mais avançadas, maduras. Pois é, esses pontinhos aqui não são espermatozoides. Espermatozoides são espermatozoides só se eles estiverem aqui no meio do lúmen, ó. Estão soltos, beleza? São espermatozoides. Tipo esses em azul. Em azul é espermatozoide. E esses aqui que estão
aparece aqui nessa massa citoplasmática? A massa citoplasmática são extensões da célula de Sertoli. E esses espermatozoides que estão aqui, na verdade, ainda não são espermátides bem avançadas. São quase espermatozoides. Por isso elas são configuradas como espermátides maduras. Estão bem pertinho aqui do lúmen. E as espermátides imaturas são as que não têm mais formato de... as que não têm ainda formato de espermatozoide. O formato ainda é redondinho. Elas já estão mais próximo do lúmen do que os espermatócitos. Tá vendo aqui? São espermátides imaturas. Mais clarinhas. Essas mesmo. Aqui também. Célula de Sertoli. Célula de Sertoli é muito tranquila de ser identificada. Porque, são as células com pinguinho escuro. É o pingo do I, que nem diz a Fernanda. Toda a célula, todo isso aqui é o núcleo. Tudo. Não é só o pretinho aqui. O mais pigmentado é o nucleolo, que fica bem visível. Então, tudo que tem um núcleo e um nucleolo bem pigmentado, Sertoli. Pode ficar mais perto da lâmina, pode ficar mais longe um pouquinho. Vai depender muito. Mas olha, são bem tranquilas de ser identificadas. Núcleo com nucleolo. Então, por exemplo, olha essas aqui, espermatogônias. Olha como essas aqui são espermatogônias bem pigmentadas. Vamos achar essas aqui, pouco pigmentadas. Sertoli. Olha aqui, esse aqui, tudo granulado. Espermatócito. Olha essas aqui bem clarinhas, redondinhas. Espermátides imaturas. Olha essas aqui bem condensadas. Um espermatozoide preso. Espermátide madura. No espaço intersticial, ou seja, no tecido conjuntivo adjacente aqui dos túbulos seminíferos, a gente vai encontrar as células de Leydig, que são as produtoras de testosterona. Então, aqui, quando a gente vê aqui, que tem um espaço vazio no meio, são vasos sanguíneos. Mas, por exemplo, essa aqui é de Leydig, essa. Tá no espaço intersticial, a gente pode supor que é de Leydig. Resumidão, olha aqui, perfeitinhas, espermatogônias, pode ser mais escura ou mais clara. Tá granulado? Espermatócito. Tem um pinguinho de Sertoli. Já tá mais próxima do lúmen. Parece a espermatogônia, mas está próxima do lúmen. Espermátide imatura. Parece um espermatozoide preso. Espermátide madura. Aqui a gente não tem nenhum espermatozoide no lúmen, porque senão ele estaria que tá assim, ó. Aqui, ela que apontou, né? As espermatogônias, os espermatócitos. Aqui de fora ela apontou as células de Leydig. A espermátide avançada, madura, inicial, jovem, imatura. Aqui, o núcleo. Ah, sim, a gente pode observar pelo tamanho também. O espaço onde ela está, ou seja, ela não está na lâmina basal, não tem condição de ser uma espermatogônia, tão longe assim. E a gente viu que a espermátide, ela vai passando por uma condensação do núcleo. O núcleo precisa ir condensando para ir formando o espermatozoide. Essa diminuição do espaço citoplasmático e do núcleo é o processo de espermiogênese também. Então, quando a gente olha aqui no fundo, que ela tem um formatinho parecido com a espermatogônia, mas a espermatogônia é grande e a espermátide é pequenininha. Espermátide jovem para avançada, vai perdendo cada vez mais citoplasma, para cada vez mais condensando o núcleo, até ficar com um núcleo tipo de espermatozoide mesmo. Finalizando, a gente tem que fazer uma análise de viabilidade do gameta. Vamos lá. A Fernanda começa propondo para a gente pensar no transporte.
No epidídimo, do testículo para o epidídimo, a gente vai lembrar que o transporte é passivo. Ou seja, vai passar pelo líquido do lúmen. Ou líquido luminífero, luminal. Enfim, líquido do lúmen. Vai levar os espermatozoides que não sabem nadar ainda, ou seja, não têm motilidade, até o epidídimo. No epidídimo, eles vão ser armazenados e vão amadurecer. O testículo aqui vai fazer espermatogênese, espermiogênese. E o local de fecundação, ampola da tuba uterina. É muito importante lembrar que é nessa região, é na ampola. Trato reprodutor masculino, maturação estrutural e funcional. Maturação estrutural. Como que amadurece a estrutura? Sai de uma espermátide inicial ou imatura. Sai dessa espermátide aqui, vai reduzindo o núcleo, vai unindo as vesículas do Golgi para formar o acrossoma. As mitocôndrias têm que ir lá pro lugarzinho delas, lá no flagelo, na peça intermediária. O citoplasma tem que enxugar. Vai pegando a conformação. Essa é a maturação estrutural. Está acontecendo lá no túbulo seminífero. E a maturação funcional, que é quando essa célula formada vai finalmente ganhar motilidade no epidídimo. O epidídimo vai fazer maturação e vai colocar glicoproteínas. A gente vai ver aqui embaixo. A capacitação é uma nova forma de maturação do espermatozoide, mas ela vai acontecer só lá no útero. Então vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Transferência passiva para o epidídimo via testicular. Maturação no epidídimo em até 2 semanas. Transporte rápido através do ducto deferente. Adição do líquido da vesícula seminal. Adição do líquido prostático e ejaculação. Certo. Epidídimo. Funções: armazenamento, maturação e reabsorção do fluido testicular de espermatozoides velhos. A maturação dos espermatozoides. Motilidade progressiva e direcional e aptidão para fertilizar o óvulo. A aptidão, a gente pode pensar na motilidade. Nesse sentido, vai perder mais citoplasma, vai enxugar mais ainda e vai inserir na cabeça do espermatozoide as glicoproteínas. Essas glicoproteínas vão ser retiradas só lá no útero, no processo de capacitação. Ato sexual. 2 a 6 ml de ejaculado. O ejaculado, ela está falando do sêmen mais os espermatozoides. Do esperma. Tem de 200 a 600 milhões de espermatozoides, sendo que 20% são anormais e 25% são imóveis. Ou seja, quase metade é disfuncional. E só 1% do ejaculado chega lá na tuba uterina. Muitos vão ser disfuncionais, vão morrer no caminho ou vão morrer no trato feminino. No caminho, até no homem mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá certo. Aqui, no ejaculado, no esperma, é muito importante que a gente tenha vesiculase, frutose e prostaglandina. Por quê? Quando o homem ejacula no canal vaginal feminino, a tendência, esse aqui é o canal vaginal, vamos pôr aqui o colo do útero. A tendência vai ser esse líquido voltar. Vai ser o líquido sair. Para o líquido não sair, ele tem que grudar aqui nas pregas do canal vaginal. Vai grudar. Para ele ficar bem pegajoso e grudar, ele precisa brevemente coagular. E para ele coagular, ele vai precisar da vesiculase. Coagula, depois descoagula e vai entrar aqui no colo do útero. Vesiculase.
Para que ele sobreviva, tenha energia para fornecer para as mitocôndrias e as mitocôndrias movimentarem os flagelinhos, vai precisar de frutose. E, para auxiliar na motilidade, tem as prostaglandinas. Pensando aqui, ó, a vesiculase fez com que ele entrasse ali no colo do útero, porque ele não escorreu. Entrou aqui no útero. Opa! Entrou aqui no útero. Se o útero contrair um pouquinho da parede, essa parede, que era desse tamanho, vai ficar assim. Ou seja, se o útero contrai um pouquinho, é mais fácil do espermatozoide chegar aqui no ósseo uterino. Então, ele tem essas enzimas chamadas de prostaglandinas. Elas são biosinalizadores e elas estimulam a contração uterina, porque aí isso vai ajudar no deslocamento. Então, no ejaculado, é muito importante a gente ter vesiculase, frutose e prostaglandina. O espermatozoide, ele é lento no pH ácido da vagina e rápido no ambiente alcalino do útero. Aqui para o pH ácido também a gente pode lembrar que as glândulas bulbouretrais vão secretar o líquido pré-ejaculatório para fazer uma correção rápida dessa acidez. Nisso a gente conclui que as alterações no líquido seminal podem tornar o espermatozoide inútil. Tipo, a espermatogênese e a espermiogênese deram toda certo. O espermatozoide ficou perfeitinho. Se o líquido da vesícula seminal e da próstata não tiver essas enzimas aqui, essas substâncias, vesiculase, frutose e prostaglandina, de nada serve ter o espermatozoide perfeito. Vamos pensar aqui na vesícula seminal. Produz secreção viscosa, rica em frutose, que é a fonte energética para o espermatozoide. A secreção ainda contém ácido ascórbico, potássio, proteínas básicas, enzimas e prostaglandinas. A enzima vesiculase coagula parte do ejaculado, que vai fazer um tampão vaginal. Ele vai evitar o retorno do ejaculado. As prostaglandinas estimulam a motilidade uterina, contribuindo para um movimento rápido dos espermatozoides para o sítio de fertilização. Aqui, o muco vaginal aquoso é melhor para o deslocamento e o muco mais denso dificulta. Isso vai depender do período menstrual da mulher. Diz o Léo que quando o esperma chega no canal vaginal, é uma briga de líquidos. O muco do canal vaginal pode facilitar ou dificultar a passagem do espermatozoide, dependendo do período fértil, do período menstrual da mulher. Nisso, o líquido pré-ejaculatório e o líquido da vesícula seminal eles vão disputar com o muco local da mulher. Aqui uma tabelinha também passada pela Fernanda, né? A constituição do sêmen ou do esperma, que são os espermatozoides mais as secreções. E o que de onde que cada componente vai sair? Nutrientes. O principal é a frutose, mas também tem ácido cítrico e vitamina C. Sai de todas, das vesículas, da próstata e do epidídimo. Sai de todas as estruturas anexas. Os tampões, vesícula seminal e próstata. A única coisa que só a vesícula seminal vai fazer é a prostaglandina, da contração no útero. O restante, nutriente, tampão, enzima vesiculase, vesícula seminal e próstata, tudo. Água, vesícula seminal e próstata. Interessante notar aqui que a parte do nutriente, até o epidídimo acrescenta. Parece a avó dando um pouquinho de dinheiro pro neto aí, sabe? Então, epidídimo também adiciona frutose. Aqui do lado a gente vê a configuração final do espermatozoide, o acrossomo, o núcleo bem condensado. Olha como o citoplasma foi enxugado. Não sobrou nada de citoplasma. O centríolo, olha,
fez aqui o flagelo a partir de microtúbulos. As mitocôndrias ficaram em espiral. Então, mais uma vez, o que é muito necessário, considerando espermatozoides saudáveis, o que é imprescindível para a fertilização? Os líquidos do sêmen, principalmente as enzimas, como a vesiculase, a prostaglandina e nutrientes como frutose. Certo? Vesiculase, prostaglandina. Isso. Defeitos estruturais dos espermatozoides. Normal, que ele vai contar agora, né, com o líquido. E aí, os que não são normais, que é de 25%. 20% anormais e 25% imóveis. Então, 50% assim, 50% com defeito. Os defeitos podem ser na cabeça, pode ser no crossomo, na ausência do crossomo, no caso. Pode ser na peça intermediária, nas mitocôndrias, e pode ser na cauda. Cada estrutura componente pode vir com defeitos. Se vier com defeito, dificulta a fertilização. Capacitação. Mais ou menos 7 horas de capacitação. Lá no epidídimo tem a adição de glicoproteínas na cabeça do espermatozoide. Com as glicoproteínas, a zona pelúcida do ovócito não vai reconhecer que é um espermatozoide. Isso aqui, ele está travado, ele está irreconhecível. Ele vai ser ejaculado aqui, ó. As glicoproteínas do epidídimo vão ser ativadas lá no sêmen. Elas vão ser, elas vão ser ativadas. E no trato feminino, elas vão ser capacitadas, basicamente removidas. A capacitação do espermatozoide, com a remoção dessas glicoproteínas, vai fazer com que o espermatozoide ele volte a ser reconhecido. Então, ele vai poder se comunicar com a zona pelúcida. Ele vai permitir que a glicoproteína aqui, da cabeça, não travada, ela vai se comunicar com a ZP3 e vai possibilitar a liberação das enzimas do acrossomo. Antes de liberação das enzimas também, lá na parte uterina, a capacitação permite que o movimento do espermatozoide seja mais linear, porque ele fica muito em círculos. A capacitação torna o movimento linear e depois torna o espermatozoide reconhecível para a liberação das enzimas acrossômicas. Vamos ver o textinho. Período de condicionamento na tuba ou no útero. O condicionamento vai ser lá no istmo. Entrou pelo ósteo da tuba uterina, passando pelo istmo. Condicionamento, porque a próxima etapa já é a ampola. Talvez vai ter um ovócito esperando ele lá. E ele não pode chegar despreparado, ele tem que chegar capacitado. Interações epiteliais entre espermatozoide e superfície mucosa da tuba. Remoção do colesterol, das proteínas seminais, das glicoproteínas da superfície do acrossoma. Tá, então esse processo de capacitação no contato com a mucosa da tuba, a capacitação é uma resposta que inicia, é uma resposta que surge a partir do ciclo da via adenilatociclase. Então, capacitação é a resposta celular, que começou com um biosinalizador lá da mucosa uterina, no istmo, desencadeou adenilatociclase, transformação de ATP em AMP cíclico. Resposta final, capacitação. Quais os principais fatores que determinam a viabilidade do espermatozoide? 1. Estrutura completa e sem defeitos. Acrossomo na cabeça, mitocôndrias na peça intermediária,
cabeça, peça intermediária e cauda sem defeitos na conformação. Beleza. Segundo, a cauda tem que ter motilidade. Tem que ter passado por isso lá no epidídimo. Terceiro, fonte energética, que começou lá no epidídimo, mais as enzimas, vesiculase e a prostaglandina. Mas também mais frutose adicionada pela vesícula seminal e pela próstata. E o sêmen com pH levemente alcalino para neutralizar o pH vaginal. Por último, capacitação no útero. Então, de novo, quais os fatores que determinam a viabilidade? Primeiro, a estrutura perfeita do espermatozoide. Segundo, motilidade da cauda. Terceiro, enzimas e reservas nutricionais contidas lá no sêmen. Quarto, pH correto do sêmen. E quinto, capacitação lá no istmo da tuba uterina. Sim, essa é a parte histológica do sistema reprodutor feminino, focado no caso do sistema reprodutor masculino, focada no caso em gametogênese e viabilidade desses gametas produzidos.